Possivelmente, quem pegou o aplicativo é gratuito, não vai conseguir acessar essa área, tá? Mas quem comprou consegue acessar essa área fácil, fácil. Parece até que eu ganho dinheiro fazendo a propaganda desse aparelho, né? Não ganho nada. Começar a Qual é o mandar aplicativo? Anatomia 3D, o nome dele. Depois eu mando lá no grupo de novo. Se bem que já está lá, é só fazer uma seta. É só uma seta. Depois eu passo de novo lá no grupo do WhatsApp. Beleza, gente? Gente, então vamos começar essa aula. Nós estamos aí na nossa quinta aula, né, dessa jornada aí semestral. E já falamos um pouquinho sobre a origem, né, do tecido nervoso, falamos um pouquinho das células, falamos um pouquinho sobre a divisão do sistema nervoso e falamos também sobre algumas áreas, como o meninge, o líquido, né, céfalo-raquidiano, que vai permear aí todo o sistema nervoso central. Então, tomando agora a continuidade, hoje nós vamos falar um pouco sobre sistemas ventriculares, tá? O que seriam esses sistemas ventriculares e o que seriam, de fato, os núcleos da base, né? E aí eu queria que vocês tentassem trazer um pouquinho da memória o que significaria, né, núcleos em si, no sistema nervoso, e como que a gente poderia diferenciar núcleos de, basicamente, gânglios, né? Alguém perguntou alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer de tudo, hein, Isadora? Me ajudem aí, hein? Me ajudem com toda a força hoje para a gente conseguir terminar esse slide hoje. Eu não tenho aqui a ideia de quase, são 20 slides, galera. Coisa pouca, dá para acabar em menos de 2 horas, tranquilo. Vamos sextar hoje, sim. Vamos lá. Vamos com tudo. Então, galera, voltando aqui. O que eu queria que vocês entendessem a respeito, né, desses sistemas ventriculares e dos núcleos da base? Primeiro é que esses dois sistemas eles estão basicamente juntos, né? Então, eles se localizam basicamente inferiormente no crânio, né, na base do cérebro. Além de se localizar na base do cérebro, ele está lá intrínseco, lá no profundo do cérebro, né, do encéfalo, aonde fica localizado o diencéfalo. E, obviamente, junto com o sistema ventricular, também os núcleos da base, que vão fazer parte, vão pertencer ao que nós chamamos de sistema límbico e sistema neuromotor. O que é isso, galera? Quando a gente fala de sistema límbico e sistema neuromotor, a gente não pode dividir o que acontece entre emoção, entre dor, entre pensamentos e aquilo que você vai realizar. Atos motores que você vai realizar de forma um pouco mais refinada, tá? Então, quando a gente fala de uma forma geral, né? Eu quero mexer o meu braço. É claro que existe uma área que leva direto a informação para os músculos para ele fazer a contração do músculo X, do músculo Y, ou Z e tudo mais. Mas existem outras áreas que vão ser como se fossem plaquinhas, né? Processadores dentro de uma placa maior que vão processar informações de uma forma um pouco mais direcionadas, um pouco mais, como eu posso dizer, refinadas, depuradas, tá? Então, elas vão precisar passar por esses processadores que nós aqui vamos chamar de núcleos. Pegando uma deixa aqui, quando nós falamos na aula passada sobre a medula espinhal, eu falei sobre a área que é permeada de substância branca e uma outra área que é permeada de substância cinzenta, né? A massa cinzenta e a massa branca. O que seria isso, né? Como lembrando a vocês, a substância branca que na medula vai envolver toda a parte externa da medula,
nós chamamos de substância branca, que ela vai apresentar apenas os tratos das vias, os prolongamentos dos neurônios, propriamente ditos. Já na parte intrínseca da medula, né, na parte mais no formato de borboleta, e alguns dizem até que é um H, a gente vai ter ali uma quantidade, uma proliferação muito grande de células nervosas, os neurônios propriamente ditos, ou seja, os neurônios estão no centro dessa medula, no H dessa medula. Já no encéfalo, o que vai acontecer ao contrário? As células, os neurônios propriamente ditos, eles vão ficar localizados na parte mais externa do encéfalo, que fica no diencéfalo, o córtex. Nessa imagem aqui do meu celular, a gente consegue observar toda essa parte aqui, rosadinha, cheia de giros, cheia de valinhas, sulcos. Você vai encontrar aí, de cara, o córtex. Então, esse é o córtex. Se a gente fizesse um corte, né, fatiasse essa parte, o que a gente ia ter, na verdade, seria basicamente o quê? Substância branca por debaixo desse córtex. Então, enquanto na medula nós temos substância branca na parte externa, aqui na parte, no cérebro, tá? No encéfalo, na parte externa nós vamos ter substância cinzenta, corpos de neurônios. E, óbvio que abaixo dessa camada nós vamos ter a substância branca. Só que, ainda no interior desse sistema, né, desse encéfalo, nós vamos encontrar substâncias nucleares que vão comportar corpos neuronais. Né? São grupos fechados, né, reunidos dentro, intrinsecamente ao encéfalo, que nós vamos chamar de núcleos. E esses núcleos, né, no encéfalo, eles estão localizados na base do encéfalo. Por isso que é chamado de núcleos da base. Tá? Antigamente, muito antigamente, até hoje, tá, gente? Nos Estados Unidos, eles ainda continuam falando gânglios da base. A tradução literal ficaria sendo como gânglios da base, mas no português, a gente não chama mais de gânglios, porque a gente conseguiu determinar a diferença entre gânglios e núcleos. Para vocês, desde a primeira aula, tá? Eu sei que tem gente aqui que está chegando aqui pela primeira vez, de repente, isso ainda é um pouco complexo. Mas, para aqueles que já fizeram aula comigo, vocês conseguiram entender a diferença entre núcleos da base e gânglios? Núcleos e gânglios, perdão. Já fui direto dos núcleos da base. Não existem apenas os núcleos da base. E aí, galera? Vocês têm alguma dificuldade em entender o que é núcleo e o que é gânglio no sistema nervoso? Se não houver resposta, eu vou entender como todo mundo sabe e vou falar rapidamente, se for o caso. Não, professor, eu não sei. Bia, você não é a primeira vez, não é a sua primeira vez aqui, mas você não sabe. Então, se você não sabe, eu me submeto a explicar para vocês a diferença, viu? Até por favor. Isso vai ser importante para vocês na hora de identificar essas estruturas anatomicamente. E, obviamente, na hora de discutir alguma coisa com algum paciente ou com algum outro colega, isso vai fazer diferença. Muitas das vezes tinha 5 anos de formato, 6, 7 anos de formato, eu falava dos núcleos da base como se fossem gânglios da base. E aí a minha chefe, na época, me advertiu: Carlos, gânglios da base não existe. Gânglios são gânglios. Esquece esse negócio de gânglios. Então, por muito tempo... Professor, só um momentinho. Oi? Me fala como é que se escreve gânglios? Eu não estou sabendo. Como é que é? Gânglio. Como é que escreve? Deixa eu escrever aqui para você. Gânglios da base, no caso, né? Gânglios, só gânglios. Meu Deus do céu, tô lá. Você escreve onde? Gânglios, tá? Ah, tá. Aqui, Tá bom, já vi. basicamente isso. É como se você tivesse um carocinho, eu tô com um gângliozinho aqui, isso está errado, tá? Na verdade, isso aqui não é um gânglio, né? O que você tem é um linfoedema ou até mesmo um nódulo que está sendo produzido por alguma área do sistema imunológico e que vai causar isso.
Mas gânglio mesmo, que nós vamos ter é a nível do sistema nervoso. E aí a diferença principal, não a única, mas a diferença principal que vocês vão ter em relação ao gânglio e os núcleos é que os gânglios só vão ser encontrados fora do sistema nervoso central. Por isso que os núcleos da base não são mais chamados de gânglios, né? Caiu por terra, não se fala mais. Então, se vocês ouvirem alguma vez na vida alguém falar gânglios da base, obviamente não precisam corrigir a pessoa, mas entendam que ela quer dizer, ela quer falar sobre os núcleos da base. Gânglios, eles não estão no sistema nervoso central, nem no encéfalo, nem no tronco encefálico e nem na própria medula. Eles vão sair da medula, vão emergir da medula, formando carocinhos, né? Entumescências no sistema nervoso periférico, bem próximo da coluna vertebral. Depois eu mostro aqui a vocês, tá legal? Mas a principal diferença entre gânglios e núcleos é essa. Gânglios, eles pertencem ao sistema nervoso periférico. Já os núcleos, eles estão localizados no sistema nervoso central, principalmente no encéfalo e no tronco encefálico. Tá ok? Então, galera, prestem atenção. Toda vez que vocês ouvirem falar de gânglio ou de núcleo, eles vão ter o mesmo conteúdo, tá? São corpos, é um grupo, um conglomerado de corpos de neurônios. Somente os corpos dos neurônios. Os seus prolongamentos, Bia, não. Seus prolongamentos vão dar direção a tratos, vias, feixes, fibras, mas o corpo do neurônio fica isolado ali dentro dessa região mais entumecida. Tá? Se tiver do lado de fora, sistema nervoso periférico, nós vamos chamar de gânglio. Se tiver no sistema nervoso central, chamaremos de núcleo. Isso precisa ficar muito bem amarrado, porque aí, a partir de então, toda vez que eu falar sobre gânglios ou núcleo X, Y, Z, fica muito mais fácil para vocês entenderem. E, Bia, ficou amarrado? Ficou entendido? Sim. Perfeito. Gânglio, Uma hora sai. Sistema nervoso periférico e núcleo, sistema nervoso central, não é isso? Exatamente. Os dois vão ter neurônios em sua composição, tá bom? Neurônio. Basicamente, corpos neuronais. Então, dentro do encéfalo, mesmo que não seja na parte mais externa, vocês vão ter, dentro nesses núcleos, substância cinzenta. Mas no encéfalo a substância cinzenta não ficaria na parte de fora? Sim, mas se tiver um grupo de neurônio mais intrínseco, então nós chamamos aquilo de núcleo, que vai ter substância cinzenta ali dentro. Tudo bem, Bia? Sim. Beleza. Então, Brenda, os dois, sim, tem neurônio, tá legal? Os dois vão ser formados totalmente por corpos neuronais. Seus prolongamentos já fazem sinapse, contato, comunicação com outras áreas, com outros núcleos ou até mesmo com outras terminações. Beleza. Perfeito. É isso aí, Brenda. Certíssimo. Os dois têm neurônio. Beleza. Então, são também uma formação de massa cinzenta, substância cinzenta. E os núcleos da base, né? Se eu vier aqui o celular novamente, o cérebro, né? Eu vou rapidamente neutralizar, retirar da vista de vocês esse desenhozinho aí, parece até um pássaro meio esquisito. Deixa eu tirar esse pássaro da frente. Deixa eu tentar tirar essa membrana que separa os dois hemisférios da frente. Deixa eu ver se eu tirar o córtex vai dar ruim. Não, não deu ruim não. Deixa eu tirar o cerebelo também. Beleza. Agora deixa eu virar de frente aqui. Olha que legal. Basicamente, na base do encéfalo. O que vocês veem aqui, deixa eu passar o mouse para vocês verem. O que vocês veem aqui é metade, né, do tronco encefálico, metade dos núcleos da base, né, no caso do hemisfério, só que eu vou virar de lado aqui para vocês. O que vocês veem aqui
até essa região aqui, ó, é tronco encefálico, tá? Formado pelo bulbo, pela ponte. Mais superior daqui, vocês não conseguem ver nessa imagem, mas aqui, posteriormente, vocês conseguem perceber. Bem aqui nós temos também o mesencéfalo. Lembra que eu falei lá em embriologia que a medula ela ia ser formada logo no final, tinha o bulbo, tinha aqui também a ponte, e aqui, ó, logo atrás aqui a gente consegue ver uma parte do mesencéfalo. Deixa eu ver se, observando de frente, a gente consegue achar o mesencéfalo também. O mesencéfalo, ele está localizado bem aqui, ó. Bem aqui, nessa região todinha aqui. Tá? Então, ele estava escondido, né? Numa vista anterior, normal, ele fica escondido, mas o restante, virando aqui de lado novamente, deixa eu eliminar uma dessas partes aqui, que isso aqui, esse corpo caloso aqui não é núcleo, tá, gente? Isso aqui é apenas um trato que vai comunicar um hemisfério com o outro. Olha só que interessante. Eu estou deixando aqui piscar, ó. Isso aqui que vocês estão vendo já é uma formação nuclear, tá? Ou seja, é uma estrutura rica em neurônios que tem uma função mais específica. Eu não estou falando nome de nada por enquanto, tá, gente? Só estou definindo para vocês, aprofundando para vocês aonde que vocês vão encontrar tudo isso, tá? Então, eu vou retirar essa área que eu deixei selecionada aqui, né? E quando eu retirar, vamos encontrar uma outra área mais dentro, mais profundo, né? Que vai ser um outro núcleo, bem próximo do núcleo que eu retirei, mas um outro núcleo. Aí eu vou e retiro ele também. Aí quando eu vou mais para dentro, tem outro núcleo. Também é uma massa, também formado de massa cinzenta, neurônios. Tirei ele. Agora vou clicar aqui em um outro núcleo. Já esse núcleo já não é mais pertinente ao telencéfalo, tá? Esse núcleo agora já está dentro do diencéfalo, junto com as regiões adjacentes talâmicas. Esse é o tálamo, mas não precisam de nomes agora. Nós temos aqui, basicamente, nessa imagem eu não vou conseguir mostrar para vocês direito, mas nós temos aí epitálamo, subtálamo, hipotálamo, o tálamo, que são regiões talâmicas, que vão auxiliar na formação do diencéfalo. Além dessa outra região, nós temos uma outra estrutura que, além de ter também substância cinzenta, também vai formar substâncias brancas, que são feixes. Né? Se eu separá-lo, somente ele vai ter uma curva, ele vai fazer uma curva de fora para dentro. E isso permite que haja comunicação de todo o sistema dos núcleos da base com todos os sistemas inerentes ao sistema límbico, ao sistema mnemônico. O que é sistema mnemônico? A memória. Além também de condizer com o sistema neuromotor. A Yasmin foi direto, tá? No Fornix nós vamos encontrar uma área que se chama hipocampo também. Foi direto. Beleza, Yasmin. Show de bola. Então, galera, e obviamente o hipocampo ele é responsável pela associação entre as emoções e a memória. O que dá aí o entender de como que a contração muscular, a ação motora, ela pode acontecer, né? Acredito que muitos de vocês tiveram a oportunidade, né, não todos, né, principalmente os que estão chegando hoje e na semana passada, quando eu falei sobre o sistema nervoso autônomo, muitos de vocês ficaram muito preocupados quando eu resolvi fazer uma pseudo-avaliação, valendo metade da V1. Vocês lembram desse dia? Vocês não teriam como esquecer. Foi um dia muito marcante na vida de vocês. A galera tá achando que foi vacilo da minha parte. Mas muitas pessoas, né, muitos de vocês, além de sentirem um nervosismo desgraçado, só falando assim, vocês também sentiram um pouco mais de tensão. Seus ombros ficaram um pouquinho mais retraídos, as musculaturas ficaram um pouco mais retraídas. Vocês concordam com que isso aconteceu? Pelo menos alguns concordam que ficaram mais tensos muscularmente falando?
Thalita ficou doida. Então, Isadora, Brenda, todo mundo concorda que na hora que eu dei essa notícia devastadora, vocês se retraíram, vocês se contraíram, vocês ficaram mais tensos. E aí, óbvio, que depois, né, de eu falar que eu não ia fazer isso, que era só para testar vocês, alguns ficaram com dor de barriga, tiveram até que sair, alguns passaram mal e saíram da aula, né? Eu estou devendo até alguma coisa para vocês em relação a isso. Mas grande parte, depois que eu falei que era só uma brincadeira, deu aquela puxada de ar, soltou o ar todinho e abaixou os ombros, quase que em conjunto. Não foi? Maiara, fica atenção não, não valeu nota não. Mas quem ouviu dizendo que não ia valer nota, que era só um teste, uma brincadeirinha, relaxou, não relaxou? Relaxou. Então, vocês conseguem perceber que existe uma relação entre a emoção e a contração muscular? Vocês conseguem perceber que existe essa relação? Show de bola. Se vocês conseguem perceber essa relação, vocês conseguem entender porque grande parte dos nossos pacientes, quando vocês estiverem já fazendo estágio, atendendo particular, vocês vão ver que grande parte dos nossos pacientes, eles não são apenas neuromotor, eles também são psiconeuromotores, né? Então, assim, não basta você tratar como se fosse um objeto, como se fosse um indivíduo igual a todos os outros. Não, cada indivíduo vai ser diferente. Então, além de você utilizar os seus recursos terapêuticos, você vai tentar usar o seu bom senso para aproximar esse paciente, trazer esse paciente para uma empatia, o que é, às vezes, muito difícil para algumas pessoas, mas para outras pessoas se torna um pouco mais fácil. As pessoas que se comunicam, as pessoas que conseguem criar uma empatia com o próximo, conseguem relacionamento com o paciente de uma forma muito mais tranquila. Então, isso é um fato. Às vezes, né, se houver algum tipo de lesão nessas estruturas, isso pode ser mais complexo, né? A pessoa pode ficar tensa, mesmo que ela tenha total confiança em você, total empatia por você, a pessoa ela tem um modus, né, de contração que é patológico. Ou por outra, essa pessoa pode ter uma, 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 uma um relaxamento, uma hipotonia que também tende a ser patológica. Não há motivo para que a pessoa fique hipotônica ou hipertônica ou flutua em relação a isso. Então, a gente tem que levar em consideração isso, vocês vão pegar com mais tranquilidade em neurofisiologia, em fisioterapia neurológica 1 e 2, vocês vão ter essas disciplinas. Então, para a gente aqui, vale apenas identificar essas áreas, dar uma pincelada rápida sobre a função e seguir em frente para não ter prejuízo na hora da prova. E também com relação ao entendimento da disciplina como um todo. Né? Então, galera, voltando aqui, deixa eu voltar aqui a imagem também. Então, nós temos aqui, vamos voltar a imagem completa aqui, vamos diminuir. Então, nós estamos diminuindo aqui a imagem. Vou deixar ela aqui ainda, porque possivelmente eu a use para outras explicações. Galera, continuando aqui, basicamente, como eu falei, né, fica na altura do tálamo, tem os ventrículos, a gente vai discutir aqui sobre os ventrículos, tá? Nessa imagem aqui, eu acho que eu não vou conseguir mostrar o córtex da ínsula, tá? O córtex da ínsula, ele fica por debaixo do córtex temporal, fica entre o córtex temporal e o parietal, mais dentro. Mas, na hora que eu mostrar um diagrama aqui, vocês vão ter uma ideia mais ou menos do que eu estou falando, tá? Então, se a gente fosse localizar os núcleos da base, a gente teria como
forma de localização o tálamo, né? O que vai estar localizado profundamente junto com o tálamo, os ventrículos e o córtex insular. Todas essas regiões vão estar juntas. Além de elas serem estruturas separadas, né? Elas não são todas elas um só núcleo. Você viu que eu separei em vários núcleos. Entre esses núcleos existem áreas de permeio de substância branca, como está aqui, ó. E o que são essas áreas de permeio de substância branca? Basicamente, são feixes nervosos, são prolongamentos, tratos, né, que vão conectar estruturas X à estrutura Y, permitindo que haja comunicação direta entre elas. E aí eu vou passar aqui e vou dar o nome de cada uma delas, lembrando que sempre que vocês trabalharem com localização, é sempre levando em consideração o que é superior, o que é inferior, o que é ventral, o que é dorsal, o que é superficial, o que é profundo, o que é medial, o que é lateral, entre outros aspectos. Isso é importante. Vocês tiveram isso em anatomia, tá? Ou estão tendo. Espera aí, sou eu que dou a anatomia para vocês. E a professora Jaqueline. Então, possivelmente, vocês já tiveram isso aí. Isso é uma das primeiras aulas que se aprende. Então, eu fico mais tranquilo quanto a isso. Gisele, relaxa, está tudo gravado. Ou melhor, está tudo sendo gravado. Depois, o que você perdeu, você corre lá no YouTube e ganha essa aula novamente de graça. E eu não sou monetizado por isso. Podem ficar tranquilos. Podem se inscrever à vontade, curtir à vontade, porque não vai ser monetizado. Eu não monetizei minha conta, nem pretendo fazer isso, a não ser que eu esteja com muitos seguidores aí, mas isso aí ainda é utopia. Bem, sigamos. Passando aqui mais um slide, passei muitos. Então vamos lá. Com essa tabela aqui, aí de novo vou aqui para a imagem, eu vou retirando algumas estruturas e vou tentando mostrar para vocês o que vocês precisam ver, tá? Então você tem a tabela aí, tá bom? Ah, pô, Sibeli, se eu conseguisse um número mínimo, de repente, né? Mas, vamos lá, vamos ser professor. Deixa eu retirar aqui a parte que não interessa para a gente, que é, por enquanto, né, não interessa, que é o córtex. Vou retirar novamente. Deixa eu retirar essa face aqui, separa os dois hemisférios. Vou tirar rapidamente aqui, ó, os ventrículos. O cerebelo também não vai importar nesse momento. Tá bom. Olha só, galera. Vou aumentar, tá? E de todos os núcleos da base que nós vamos discutir, gente, me dê um minutinho, eu estou sozinho em casa, a interfone tocou, eu já volto. É um minutinho só. Perdão, galera, me desculpem, viu? Mas vamos voltar aqui ao raciocínio, tá? Então, o que nós vamos ver aqui? Anatomicamente falando, né, os núcleos da base, eles estão basicamente profundos em relação ao encéfalo, tá? Mas, levando em consideração cada núcleo da base, nós temos aquele que é mais lateral.
Aí foi de nada, foi o vizinho me chamando para correr na praia. E até eu fiquei tentado a liberar vocês e correr na praia com ele, mas falei com ele que amanhã, sábado, a gente faz isso amanhã. Vamos lá, seguindo. Então, gente, basicamente, o que nós temos aqui? Todos esses núcleos da base, né, em grande maioria, eles vão estar localizados no telencéfalo, ok? Ou seja, naquela parte que eu retirei, o córtex, né, o cérebro. Aqui, ó, temos aqui um desenho ilustrativo do córtex, telencéfalo. Então, basicamente, grande parte dos núcleos que nós vamos discutir, os principais, eles estão localizados no telencéfalo. Alguns, basicamente, não estão aqui e não são considerados núcleos da base, de fato, mas algumas bibliografias até acham, até concordam que sejam, mas se vocês observarem, o Ângelo Machado, ele vai apenas em relação à tabela do telencéfalo, os núcleos da base. Ó, então, todos que eu falar estão no telencéfalo, legal? E alguns deles vão ser formados por mais de um núcleo. Tá? Por exemplo, núcleo caudado. Deixa eu colocar aqui para vocês. Núcleo caudado, ó. Eu realcei o núcleo caudado para vocês. O núcleo caudado, ele é formado não somente por sua estrutura, o núcleo caudado, no caso, essa parte aqui, ó, que está mais ao redor, tá? Por isso ele é núcleo caudado, porque ele parece uma cauda de um verme ou coisa parecida, tá bom? E nós temos o centro, né, chamado aqui de putame, tá, gente? Então, esse núcleo caudado e o putame, eles vão formar o que nós chamamos de corpo estriado, por conta dessas comunicações que existem aqui entre elas. Então, esse corpo estriado ele vai ser formado pelo núcleo caudado e pelo putame, tá? Putame pode ser com N ou sem N, putame, tá? Pode ser putamen ou putame, vai depender também da literatura que você tiver aí. Beleza, gente? Aí, galera, seguindo um pouquinho mais, aí eu vou retirar da nossa vista esse putamen. E aí a gente vem para um outro aqui, esse menorzinho aqui, tá? Que ele vai ser basicamente o quê? O globo pálido. Só que nós temos dois núcleos da base para cada lado que vão ter esse nome, globo pálido, tá? Os neurônios eles são cinzentos, mas a sua visualização ela é um pouquinho mais clara e ela tem um formato mais arredondado, por isso que é chamado de globo pálido, tá? Esse é o mais lateral, é o mais externo, então ele vai ser chamado de globo pálido lateral ou globo pálido externo, tá? Se eu tirar esse globo pálido lateral ou externo, o que nós vamos ter? Vamos aqui. O que eu fiz, gente? Vamos ter o globo pálido mais para dentro, mais intrínseco, que é o globo pálido interno, ou globo pálido medial, que também vai formar um núcleo lentiforme, tá legal? Então, galera, prestem atenção. Vou remover aqui. E o que nós vamos ter a partir de agora é o nosso tálamo, tá? Ah, professor, mas e o claustro? O claustro, ele é tão fininho, que ele nem é visto nessa imagem aqui, tá? Mas eu vou mostrar a vocês num corte, numa imagem, num livro de anatomia, o Sobota, e aí vocês vão ver direitinho ali o claustro, aonde ele se encontra, tá? E aí depois disso você tem aí toda essas áreas de tálamo, subtálamo, epitálamo, por aí vai, que são estruturas localizadas mais inferiormente. O núcleo accumbens, a gente não vai precisar se preocupar tanto, apesar de ser também uma área muito importante para a gestão motora, né? O núcleo basal de Menier também a gente vai dar uma ignorada por enquanto,
mas também vale a pena vocês entenderem que ele também faz parte da condição de associação motor e emocional. Né? Aí, depois disso, nós temos no diencéfalo e no mesencéfalo os núcleos subtalâmicos e também a substância negra, que fica localizada lá no mesencéfalo. Tá? Eu vou mostrar para vocês tudo isso. Talvez, com relação ao mesencéfalo, não mostre hoje, não. Vai ter uma aula só sobre tronco encefálico, e aí, depois disso, a gente vai, talvez, semana que vem, tá? Mas fiquem tranquilos, a princípio. Beleza, gente? Vamos seguir, então, aqui. Cadê o mouse? Vamos lá. Aqui, galera. Bem, o que eu vou mostrar para vocês agora? Isso aqui é basicamente um diagrama. É um esqueminha, né? Então, imagine que você esteja olhando a imagem que vocês estão tendo aqui, ó. Deixa eu deletar Ita, como aí, volta, 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 volta. Beleza. Vamos retirar aqui o corpo caloso. Tá aqui. Digamos que vocês estejam vendo a imagem de cima, tá? Então, nós estamos colocando a imagem por cima. Ao redor, envolvendo essa região aqui, onde nós já sabemos que é o putame, na verdade, o núcleo caudado, o putame, nós vamos ter ao redor uma região que não está sendo vista aqui, a gente não vai conseguir ver também na imagem com o telencéfalo, mas se a gente retirar essa parte aqui, ó, esse lobo, que nós chamamos de lobo temporal, acompanhe meu mouse, se retirarmos o lobo temporal, o que nós vamos encontrar é basicamente o quê? Caramba, o córtex insular, tá? Que é justamente esse desenho todo rabiscado aqui. É um córtex do diencéfalo e ele nós vamos chamar de córtex da ínsula, tá? Entre o córtex da ínsula e o putame, nós temos um núcleo que ele não é visível. Ele é muito fininho, que nós chamamos de claustro, tá? Ele estaria aqui, ó, mais próximo do corpo caudado, junto com o putame, tá legal? Logo depois do claustro, nós teríamos o putame, ok? Essa daqui, e o núcleo caudado. E depois do putame, nós temos o globo pálido, que é exatamente esse aqui, o globo pálido externo ou lateral. Retirando o globo pálido lateral ou externo, nós vamos ter o outro globo pálido interno, que é esse aqui, ó, ou medial. Para depois, sim, retirando, chegarmos até o tálamo, que é essa área aqui. Só a nível de curiosidade, o tálamo, deixa eu colocar aqui de frente novamente, o tálamo, não sei se vocês conseguem olhar a imagem, tá vendo esse olhinho aqui, gente? Conseguem observar? Esse olhinho aqui nós chamamos de aderência intertalâmica. É a única coisa que liga um tálamo de um lado, né, ao outro lado do tálamo, outro tálamo do outro lado, tá, gente? Então é uma aderência entre dois tálamos. Por isso, aderência intertalâmica. Mas voltando aqui, o que interessa, obviamente, o que interessa é entender o que é mais lateral até o mais medial. Sabemos que o tálamo é o mais medial de todos esses núcleos, mas dos da base nós temos aqui claustro, putame, mais o núcleo caudado, né? O globo pálido, o núcleo do globo pálido externo, globo pálido interno, e aí sim, observem uma coisa que vocês não conseguem ver na imagem à direita, os espaços que existem entre cada núcleo. Cada espaço desse vai ser formado por uma zona de permeio de substância branca. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas aqui, calma aí. Recorrer à saúde. O núcleo caudado é o rabo e o meio é o putame. Vamos dizer que sim, né? Aqui, a imagem novamente. Eita, por que fez tudo isso, cara? Aqui, observe. É claro que o núcleo caudado ele vai ter uma cabeça,
Um corpo e uma cauda, tá? Cabeça aqui na frente, um corpo, em algumas literaturas ainda mostram aqui como se fosse um joelho, tá? Corpo e cauda. Então, o núcleo caudado vai ter essas 3 a 4 estruturas. Já o putamen, como você falou, está no meio. Tá aqui, bem no meio. Beleza, Brenda? Show? Beleza, show de bola. Então, agora vamos falar sobre as áreas de permeio de substância branca. São áreas que não contêm neurônios, tá? Somente os seus prolongamentos, os prolongamentos dos neurônios, que vão estar aqui, por exemplo, entre o córtex, né, da ínsula e o claustro, vai ter um. Depois aqui do claustro para o putame e o núcleo caudado, nós vamos ter também uma outra área com um nome específico. Entre o putame e o globo pálido externo, nós vamos ter mais uma. Entre os dois globos pálidos, nós vamos ter outra substância branca de permeio. E entre o globo pálido medial interno e o tálamo, nós vamos ter uma outra área também de permeio. Como são chamadas essas áreas de permeio? A falar da mais externa, tá? A mais lateral, nós podemos chamar de cápsula. Por quê? Porque é o que vai envolver basicamente toda a estrutura, a partir da ínsula, né? Mais profunda a ínsula, pegando também uma segunda cápsula, envolvendo também todo o encéfalo até o outro lado dos núcleos da base. Nós vamos ter aqui a cápsula extrema, tá legal? Por que extrema? Porque, obviamente, quando foi identificada essa cápsula, eles só conseguiram identificar a cápsula entre o claustro e o putame. Então, eles chamaram a cápsula entre o claustro e o putame a mais externa, por isso, externa. Depois que conseguiram identificar uma zona de permeio de substância branca entre a ínsula e o claustro, eles não puderam mudar, já não poderia fazer a mudança dos nomes, então eles tiveram que fazer uma cápsula mais externa ainda, que seria uma cápsula extrema. Tudo bem, galera? Então, nós temos aqui uma cápsula extrema, que vai dividir a ínsula, né, o córtex da ínsula do claustro. Nós vamos ter uma outra cápsula que vai ser externa, propriamente dita, entre claustro e putamen, ok? Depois disso, nós vamos ter uma lâminazinha um pouco mais fina entre o putamen, porque ó, vocês observem que na imagem é muito fino, né, a distância entre o putame e o globo pálido externo. Observem. É mais visual se vocês conseguirem observar os dois globos pálidos. Deixa eu retirar aqui o putame. Olha só o globo pálido externo e o interno. Externo e o interno. Eita, ferro. Aqui. Tá. Pronto. Então, nós temos aqui o externo e nós temos aqui o mais profundo interno. Só que eles têm uma aproximação bem... Uma grande aproximação. Então, o filete que vai passar por aqui é bem mais fino do que uma cápsula, chamando assim de lâmina. Então, essa lâmina vai ser a lâmina mais lateral, né? Então, nós chamamos de lâmina externa, ou lâmina medular lateral, ok? E nós temos aqui uma outra lâmina, que nós vamos chamar de lâmina medular medial, ou interna, porque ela está mais medial em relação à outra lâmina. Chegando aqui ao fechamento dos núcleos da base através da cápsula interna. Então, nós temos a cápsula externa, que vai envolver toda a região do núcleo da base, fechando aqui na cápsula interna. Então, aqui nós temos também uma zona de permeio de substância branca. Voltando a falar, substância branca são os prolongamentos, são as comunicações, as vias, os tratos, os feixes, né? Existem várias formas de você falar de prolongamentos de neurônios.
feixe, trato, via. Então, toda vez que vocês ouvirem falar esses nomes, tenham em mente que são a mesma coisa. Ah, nós temos aqui um feixe que é um nome tal, ou uma via, ou um trato. É a mesma coisa, tá bom? Só para vocês ficarem cientes. E quando eu falar trato, ou via, ou feixe, vocês saberem que é a mesma coisa. É uma fibra de um neurônio que está ali se prolongando, ou um grupo de fibras de vários neurônios que estão seguindo por uma via, uma direção. E aí, entre o tálamo e o outro tálamo que teríamos aqui, se espelhássemos esse esqueminha, nós íamos ter aqui um outro espaço, tá? Só que nesse espaço, a gente não vai encontrar nenhuma zona de substância branca, não vai ter nenhuma zona de permeio de substância branca. Na verdade, o que você vai ter aí é uma cisterna, vamos chamar assim, né? Uma cisterna onde ela vai comportar uma quantidade de líquido. O mesmo líquido que nós falamos até o início da aula, né? No início das outras aulas, que é o líquor, ou líquido sinovial. Então, quando eu falei lá na meninge, no espaço subaracnoide, e eu falei que ali você tinha o líquor, né, em circulação, eu estava falando também desse mesmo líquor, tá? Existe uma comunicação entre essa área aqui dos núcleos, tá? E também existe uma comunicação entre a área do espaço subaracnoide, lá na medula. Então, todo esse líquido que você vai... Toda vez que você ouvir falar em líquido cefalorraquidiano, lembre, vai ser o mesmo líquido que nós discutimos lá na medula, tá? É o líquido que vai circular por todo o encéfalo, de dentro para fora, e essa circulação ela se dá constantemente, tá? Eu vou explicar melhor. O nome que nós damos para esse ventrículo, ou essa cisterna que está aqui entre um tálamo e o outro, nós chamamos de terceiro ventrículo. É isso, só isso, terceiro ventrículo. Tá? O primeiro e o segundo ventrículo, a gente vai chamar diferente. A gente vai ter um nome diferente para eles. Vamos chamar de ventrículo lateral esquerdo, ventrículo lateral direito. Porque de todos os ventrículos, são 4, tá? De todos os ventrículos, apenas um ventrículo ele é par. No caso, 2 eles se tornam par, porque está um de cada lado do hemisfério, que é o ventrículo lateral esquerdo e o ventrículo lateral direito. Os demais, eles são terceiro ventrículo e quarto ventrículo. Então, basicamente, a contagem vai ser de cima para baixo. Tá? Mostrei para vocês aqui. Né? Se eu fosse voltar aquela imagem. Aqui, galera, em azul. Então, eu vou manter somente os ventrículos. Olha que desenho feio. Isso aqui está dentro do encéfalo. Tá? Essa partezinha daqui, ó, ela está dentro do encéfalo. São os ventrículos laterais, tá? Vocês vão ver isso melhor nas imagens que eu vou mostrar. E aqui nós temos o ventrículo que nós falamos, que nós discutimos. Tá vendo esse olhozinho aqui aparecendo? Esse olho aqui, que tem aqui, é onde fica a aderência intertalâmica. Então, ao redor dessa aderência intertalâmica, o que vocês vão ter aqui é o terceiro ventrículo. Mais abaixo, vou mostrar a vocês numa imagem, nós vamos ter o quarto ventrículo. E observem, o quarto ventrículo vai projetar aqui dois braços para abraçar o quê? Justamente a região subaracnoide. E esse outro aqui vai descer pelo canal central da medula. Quando eu falei da medula, lembra aquele buraquinho, aquele pontinho no centro da medula? Exatamente. Parece um origami. É verdade, parece mesmo. Mas aqui ele é tridimensional, tá, gente? Eu vou explicar para vocês qual é a função do, do, dos ventrículos já já, beleza? Então vamos lá.
Ficou entendido a sequência que nós temos? De fora para dentro? Ínsula, cápsula extrema, claustro. Cápsula externa, cutâneo. Lâmina medular externa, globo pálido externo. Lâmina medular interna, globo pálido interno. Cápsula interna, tálamo. E terceiro ventrículo. Ficou entendido essa ordem? Show de bola. Então, sigamos aqui. Próximo slide. Agora, do esquema, nós vamos passar a visualizar um corte transversal do encéfalo, tá? Então, o que vocês vão ver aqui? Vamos lá. Primeiro esse corte, na verdade, nós temos dois tipos de corte, tá? O corte A, tá aqui, ó, todo esse lado aqui. E se vocês conseguirem observar bem, existe um degrau que desce um pouco mais no corte B. Todo mundo conseguiu observar isso, galera? Que existe aqui existem dois cortes em níveis diferentes? Beleza. O que eu quero mostrar com esses dois cortes? É que conforme você vai fatiando o encéfalo, né, você vai tendo visualização de áreas diferenciadas. Então, nós pegamos duas fatias, e entre essas fatias nós conseguimos observar as estruturas em disposições diferentes, certo? Então, aqui nós temos uma disposição, e aqui nós temos uma outra disposição. Aqui no corte A, a gente consegue observar justamente o que eu falei a respeito do córtex da ínsula. Aqui nós temos um córtex, tá? Basicamente essa região aqui. Ele vai ser retirado para que a gente consiga observar a parte interna, que também é cortical. Observe a coloração. Você retira essa imagem, o que você tem aqui é o córtex da ínsula. Então, nós temos a ínsula, que é córtex, e logo depois, né, logo mais para dentro, ainda mais externo, nós temos aqui ó, uma faixa branca, antes de pegar um filetezinho aqui. Ó. Todo mundo está vendo isso, né? Então, João, na verdade, ele não está sendo fatiado lateralmente. Deixa eu pegar a imagem aqui e mostrar a imagem completa. Ele tá, olha só, ele tá aqui a parte da frente, tá, gente? É a visão da frente, a imagem à direita. Vou colocar numa visão superior, tá? E agora eu vou voltar à frente, que é justamente essa aqui. Vou voltar à frente para cima, para ficar igual a imagem que eu estou mostrando a vocês. Então, olha só, agora a frente está em cima. Se eu pegar agora um facão e cortar essa imagem aqui, no corte transversal, a gente vai ter a imagem B. A imagem A a gente não consegue ver porque não temos o outro hemisfério aqui. Mais um corte mais baixo, tá? O corte A, ele é um corte um pouquinho mais alto. Foi, João? Beleza, entendeu? Então, basicamente, a gente fez um corte aqui assim, ó. Tá? No A, nós fizemos um corte aqui, e no B, nós descemos um pouquinho e fizemos um corte mais baixo, para conseguir ver algumas estruturas. Então, olha só o que nós vamos encontrar aqui. Aqui, a ínsula, beleza? Esse filete branco, se não virem o que eu estou mostrando, por favor, me interrompam, tá? Esse filete branco, cadê a setinha? Esse filete branco, ele nós vamos chamar de cápsula extrema, ok? Cápsula extrema. A cápsula extrema vai dividir o córtex da ínsula de um outro núcleo bem fininho, quase imperceptível, tá? Que nós chamamos de claustro, tá legal? Logo depois do claustro, nós vamos ter uma outra cápsula um pouco mais fina, separando o claustro de um outro núcleo que nós chamamos aqui ó, de globo pálido. Perdão, galera, putame, tá ok? O putame. Então, o claustro e o putame vão ser separados pela cápsula externa, que ela fica um pouco mais medial em relação à cápsula extrema, mas assim mesmo ela está mais externa do que todos os outros componentes. Lembrando por que o nome é extrema e externa. Aqui, então, nós temos o putame.
Claro que nesse corte nós não vamos conseguir ver toda a estrutura do putame, mas nós conseguimos observar, ó, aqui uma parte da cabeça do núcleo caudado, que também corresponde ao núcleo, né? De forma geral, né? Junto com o putame. Então, esse núcleo caudado, ele vai passar daí, subir um pouquinho, fugindo do corte que nós temos, e vai voltar descendo. Quando ele voltar descendo, olha aqui a estrutura bem aqui embaixo. Ele voltou, então essa é a cauda do núcleo caudado. Aqui nós temos a cabeça do núcleo caudado, e aqui nós temos a cauda do núcleo caudado. E o putame. Após o putame, nós vamos para o quê? Globo pálido externo ou lateral, separado por uma lâmina medular, chamada de lâmina medular externa. E aí nós temos o globo pálido externo, e aqui nós temos o globo pálido interno, um pouco menor, separado por uma lâmina medular interna. E separando o tálamo, essa região talâmica aqui, do globo pálido interno, dos demais núcleos, nós vamos ter uma cápsula chamada de cápsula interna, um pouco mais espessa. Tá ok? É putame, tá? É putame ou putamen, com N no final. É isso aí, Brenda. É mais comum você ouvir putamen, da forma que você acabou de falar. Tá bom? Então, seguindo aqui, depois do tálamo, aqui nessa imagem a gente não consegue ver a aderência que separa os dois tálamos, de um lado e de outro. Mas nós conseguimos visualizar essa fenda escura aqui. Todo mundo consegue visualizar essa fenda escura? Essa fenda escura é justamente o que separa um tálamo do outro, que é justamente essa região aqui, ó. Terceiro ventrículo. Esse terceiro ventrículo ele está com essa cor, né, essa cor mais escura, porque ele é oco, ele é vazio. Quer dizer, não existem células, o que existe ali é um líquido. Professor, Oi, pode falar, estou ouvindo, Juliana. tem o putame. Aí depois ele tem uma lâmina medular, que é a interna. Essa aqui é a externa. Externa. Que vai separar o globo pálido externo do globo pálido interno vai ser a lâmina medular interna. Ok, obrigada. Aí depois disso nós temos a cápsula interna. E aqui nós temos o terceiro ventrículo. Galera, aqui ainda nessa imagem, deixa eu pegar aqui de novo essa figura aqui. Eu vou tentar dar uma inclinadinha para vocês observarem que existe entre aqui o ventrículo 3, o terceiro ventrículo, e o ventrículo lateral, existe aqui uma conexãozinha, tá vendo? Uma comunicaçãozinha. Então significa que tanto um ventrículo quanto o outro ventrículo e o outro quarto ventrículo, eles vão estar comunicando-se, eles vão estar se comunicando. Significa que há uma circulação aí entre esses ventrículos. Então aqui, ó, nessa imagem, nós conseguimos observar de cima uma parte do ventrículo lateral, principalmente aqui no corte A. Olha aqui o ventrículo lateral aqui, ó. Tudo isso aqui é ventrículo lateral, ok? Então aqui desse lado aqui nós temos uma partezinha, mas ó, no corte mais baixo nós conseguimos observar uma outra parte do ventrículo lateral, que é essa parte posterior aqui, ó. Um pouco mais evidenciada, só que um pouco mais inferior. Aqui, mais escuro. Beleza? João Paulo, não faz isso não, João Paulo. Olha o que você está falando, João Paulo. Daqui a pouco vão encontrar um cadáver lá, vão querer arrancar teu couro. Vamos lá. Galera, foi entendido? Posso passar para o próximo slide, galera? Brenda perguntou por que uma parte é mais inferior. Vamos lá, Brenda, abre o microfone. Vamos conversar comigo, se puder, claro. Se não puder. Oi, professor. Oi, Brenda, pode falar. Estou a ouvir.
Por que que uma parte é mais inferior que a outra? Você fala do Essa corte, parte de baixo. você fala aqui? Ou você fala nesse corte aqui? Não, no outro. Esse aqui? É. É uma questão de anatomia, tá, Brenda? Então, deixa eu voltar aqui a imagem, botar aqui numa inclinação correta. Então, observe, a estrutura, né, o ventrículo lateral, tudo isso aqui, ó, é uma cisterna só, tá? Então, ela vai começar lá na frente, anteriormente, vai pegar toda a parte medial, toda a parte intrínseca, e vai se projetar posteriormente, formando aqui um triângulo. Então, tudo isso aqui é uma cisterna também, e vem aqui descendo até essa região. Tá? Então, é uma questão anatômica. Né? Por que, que ele vai descendo? Na verdade, é uma questão de pura visualização anatômica. Não existe um motivo para o ventrículo ele descer. Na verdade, ele vai tomar a forma que a estrutura comporta. Né? Deixa eu retirar aqui. Já tirei. Então, se você observar bem, essa região aqui, tirei quase tudo. Caramba. Deixa eu tirar aqui o córtex. Corpo caloso. Então, o corpo caloso. Observe que o corpo caloso, o que o corpo caloso faz? Esse corpo caloso, ele é uma ligação entre o telencéfalo direito e o telencéfalo esquerdo. Eles se unem através desses feixes. Então, esse corpo caloso, ele é uma forma, é uma zona de permeio de substância branca, mas que vai cruzar informações com o outro lado. E ela está justamente em cima do ventrículo, formando aí esse desenho, como você está vendo aqui. Se eu tirar essa imagem daqui, como você vê, o que nós vamos ter é justamente aqui o formato do ventrículo. Aqui para trás nós temos os núcleos da base, que empurram o ventrículo mais lateralmente e posteriormente. É somente por conta disso. Não existe uma outra explicação que justifique por que é mais baixo. Mas durante o corte, a gente consegue observar a parte mais alta anteriormente e uma parte mais baixa posteriormente. Brenda, pelo visto foi. Show de bola. Então vamos seguir aqui. Próxima página. Basicamente o que eu mostrei a vocês, acredito que eu possa passar. A nível de estudo, vale a pena vocês terem essa imagem aí para vocês pegarem não somente o nome, né, das estruturas, mas também algumas estruturas mais profundas. É uma imagem um pouco mais detalhada. Vamos voltar, vamos passar mais uma imagem aqui. Aqui é mostrando novamente o núcleo, o ventrículo, né? Núcleo caudado. Eu mostrei na primeira imagem. E aqui nós temos aquele sistema que nós tínhamos mostrado nessa imagem aqui, só que uma visualização diferente, tá? No outro lado. Aqui, ó, o corte A. Então, deixa eu voltar nessa imagem aqui. Observem aqui, o corte A está mais superior, tá vendo? Então, vocês conseguem ver aqui a cabeça do corpo caudado, né? Do núcleo caudado. Consegue ver parte do putamen. Consegue ver os globos pálidos e também uma boa parte da cauda do núcleo caudado. Já no corte B, você consegue ver toda a parte da cabeça do núcleo caudado, o putame quase que inteiro, e o putame e os globos pálidos inteiros também. E uma pequena parte do núcleo caudado, como vocês podem ver aqui no corte A e no corte B. Observem, aqui nós conseguimos observar uma parte pequena do núcleo caudado, a cauda dele, e aqui nós conseguimos observar uma parte um pouco maior desse núcleo caudado. Observem, na parte mais alta, parte da cabeça, e na parte mais baixa a gente consegue ver quase que o desenho todo da cabeça.
Basicamente isso, tá, gente? E aqui está a imagem, numa figura em 2 dimensões, do que eu mostrei aqui nessa imagem aqui, tá? O que vocês estão vendo aí é basicamente a parte intrínseca, a visualização medial aqui, e aqui nós temos uma visualização lateral. É a mesma imagem, o mesmo lado, só que aqui a gente está vendo de dentro, e aqui a gente vê de fora. Então vamos lá. De fora, nós temos o corpo caudado. Deixa eu tirar aqui essas cisternas aqui. Vou tirar o cerebelo também, que está atrapalhando aqui. Infelizmente, acho que eu consigo tirar assim. Deixa eu tirar aqui o tronco encefálico. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Show de bola. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Aumentei. Então, essa parte aqui, o corpo caudado, tá? Uma visualização medial. E aqui o corpo caudado, uma visualização lateral. Ok? Nós temos aqui as suas projeções para o putame. Então, nós estamos vendo aqui a parte interna do putame. Né? O putame é essa região aqui. Se eu retirar o putame da nossa vista, o que nós vamos ter é exatamente essa região aqui, ó. O globo pálido, ou melhor, o globo pálido externo, e aqui o globo pálido interno. Então, olha só, globo pálido externo. Sinalizei aqui. Tiro ele da vista. Agora nós temos o globo pálido interno, que é esse aqui, ó, parte desse aqui. Tá ok? E retirando ele, nós vamos ter o tálamo, que fica localizado bem no centro. Bem aqui no centro. Algumas outras regiões a gente consegue descobrir. Por exemplo, aqui, ó, a amígdala, né? Amígdala, tá? Nós temos aqui uma região chamada de amígdala, que vai finalizar junto com o fórnix. Isso tudo aqui, cara, isso aqui é aula. Desculpa aí, galera. Fecha a porta pra mim, filhote. Valeu, Wallace. Tô fazendo chamada não, relaxa. Então, vamos lá, voltando aqui. Essa imagenzinha aqui é o núcleo caudado, só que do outro lado, tá, gente? Essa amígdala aqui é do outro lado, não é daqui. Aqui a amígdala está escondida por trás. Observe aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a imagem. Não, esse aqui é do cerebelo. Deixa eu retirar ele daqui. Essa imagem não tem amígdala? É isso mesmo? Não tem. Uma pena. Ah, tem sim. Tá bem aqui, ó. Aqui nós temos o... Não. Desconsidere, gente. Não tem. Não tem. Para mostrar, não tem. Ela ficaria localizada mais ou menos, levando em consideração o corpo caudado. Então, vamos desenhar aqui o corpo caudado. Ele não está mostrando como imagem, mas ele seria exatamente isso aqui. A amígdala seria exatamente essa área aqui, como vocês estão vendo, tá? Isso aqui é o quiasma óptico. O que é o quiasma óptico? É a parte mais ligada à visão, ao nervo óptico. Eu vou falar com vocês sobre nervo craniano mais uma outra aula. Fiquem tranquilos. Vamos lá. Seguindo aqui. É verdade. Lembra aqueles fonezinhos, né, para quem tem deficiência auditiva. É verdade, parece mesmo. Galera, vamos passar então para os ventrículos, tá, gente? Então, agora, nesse momento, nos interessa falar sobre essa áreazinha aqui, ó. Todos esses ventrículos aqui. Vocês estão cientes que isso aqui está dentro do encéfalo, tá? Descendo pelo tronco encefálico. Todo mundo está ciente? Sim. Beleza. Então agora nós vamos falar sobre as características desses ventrículos, tá? E aonde que nós vamos encontrar as zonas de irrigação. Vamos começar aqui. Opa, calma aí, volta aqui.
Esse V aqui, ele não é 5, não, tá, gente? Esse V aqui, inicialmente, esse V, ele não é romano, ele é um V básico. E esse L aqui vem de lado, né? Lateral. Então, nós temos um ventrículo lateral. Esses três Is aqui são números romanos, mas esse V não é número romano, é V de ventrículo. Então, aqui nós temos o terceiro ventrículo, tá, galera? E aqui, esse primeiro I e esse primeiro V aqui, ele é quarto, e esse outro V é V, V de verdade, quarto ventrículo. Beleza, galera? Só para não confundir vocês. Primeira particularidade que nós vamos encontrar em relação ao ventrículo lateral, ou os ventrículos laterais. Vocês vão encontrar em pares. Então, você tem aí o par esquerdo e o par direito, tá? De um lado e de outro, tá? É a primeira situação. Ventrículo lateral, ainda falando sobre o ventrículo lateral. O corpo que ele vai encontrar, que ele vai ter, ou basicamente, como ele é muito grande, ele vai apresentar aí ramificações em 3 pontos. Nós temos aí, primeiro, a ramificação do corpo, né, no meio. Bem aqui. Nós temos a área mais anterior, que é o átrio, e nós temos a área mais posterior, que nós chamamos de trígono, que seria aquele triângulo que eu falei. Em algumas literaturas, você ainda tem a base inferior do ventrículo lateral, tá? Mas ele aqui está sendo submetido ao trígono, tá bom? Toda essa região aqui, ó. Então, nós temos o trígono, posteriormente, nós temos o corpo, e nós temos aqui o átrio. Tá legal, galera? 3 cornos, ou 3 ramos. Outra coisa importante que vale lembrar em relação a todos eles, né? A todos os ventrículos, eles vão apresentar plexos. O que vem a ser plexos? Plexo é exatamente o que você pensa quando você vê um emaranhado de fios, né? Você não consegue ver onde começa, onde termina. É complexo de você ver. Thales, me ajuda aí. Quando você vê lá um monte de gato no poste, aquilo ali é o quê? É um plexo, certo? Emaranhado, né, de fios elétricos, que obviamente vão ser considerados o quê? Gato, não é isso? Isso aí. Então, toda vez que você falar de plexo, você pensa em rede. Só que uma rede complexa. Uma rede um pouco mais complicada de se verificar. Toda vez que vocês ouvirem falar de plexo, lembrem de uma rede. E não importa do que seja. Plexo você pode utilizar não somente para nervos, como para vasos sanguíneos, como também para fios elétricos, ou qualquer bagunça que você tenha na sua casa aí, que você não consiga ver um início, um meio ou um fim. Plexo, é isso. Então, sabendo já o que é plexo, a gente agora vai dar nome a esse plexo, que nesse caso é um plexo sanguíneo. É um plexo arterial. Já que é arterial, galera, vocês estão no primeiro período. Então, eu preciso explicar para vocês. O nome desse plexo vai ser o mesmo para todos os ventrículos, tá? Plexo corióideo, tá? Corióideo é o nome desse plexo, ponto final. Essa vascularização ela é muito mais ampla em vasos arteriais, tá? Por que os arteriais? Porque é justamente o sangue arterial que tem pressão. Então, o sangue passa pela artéria. Plexo é o emaranhado. Imagine um monte de vaso sanguíneo fazendo um emaranhado, né? Uma rede, né? Toda entrelaçada. É isso que é plexo, tá, João? E aí, o que acontece? Quando você tem a artéria jogando, né? Você sabe que a artéria é aquela que tem o sangue sendo pulsado até os seus tecidos. Então, significa que o sangue que passa pela artéria tem mais pressão do que todos os tecidos ao redor, adjacentes. Então, significa que se aqueles vasos sanguíneos eles são mais permeáveis, como a pressão ela é maior dentro deles, é normal que a pressão expulse um pouco de soro, né? Um pouco do plasma sanguíneo para fora dessas artérias. De acordo comigo, galera?
Beleza. Se isso acontece, esse plasma sanguíneo sai das artérias, então ele vai fazer o quê? Ele vai preencher essas cisternas, porque essas cisternas têm na sua base, tá? Em toda a base da cisterna, você vai ter os plexos corióideos. Nos ventrículos, vocês vão ter na base deles os plexos corióideos, tá? Então, toda vez que o sangue bombear, ele vai liberar plasma sanguíneo para dentro desses ventrículos, que uma vez fora do sangue e dentro dos ventrículos, nós vamos chamar por líquido céfalo-raquidiano. Ou seja, esse líquido agora vai circular entre o cérebro, o encéfalo, e a medula, né? Que gera as raízes nervosas. Galera, entendendo isso, então a gente pode dizer que é na cisterna que, de fato, o líquido céfalo-raquidiano, ou líquor, ele é produzido. Podemos dizer isso? Não? Sim? Não sei? Repete, por favor, professor. Eu sei. Eu acho que sim. Eu acho. Beleza. Então, vamos lá. É como eu falei, a artéria ela vai ter mais pressão, então ela vai jogar para fora dela o plasma. Não vai jogar o sangue, tá, gente? Só vai jogar as partículas menores. As células, elas continuam dentro da circulação, da corrente sanguínea. Mas a gente sabe que o sangue ele é formado não somente por células, mas também por líquido, né? Esse líquido ele é formado aí por plasmas, tem glicose, oxigênio, tem os nutrientes. É isso que sai da corrente sanguínea. E fica na cisterna, fica nos ventrículos, em cada um deles. Começando do primeiro e do segundo, que são os laterais. Tá? Eles têm um maior aporte para os plexos corióides. Então, você tem aí uma projeção desse plasma para fora das artérias e assumindo o espaço dos ventrículos, intraventricular. Ou seja, sai plasma do sangue e entra no ventrículo. Então, eu posso dizer para vocês que os ventrículos eles estão recebendo esse plasma, logo eles estão propiciando a circulação desse líquido céfalo-raquidiano pelo sistema nervoso. Tudo bem? Marcele? Cibele? Sim. Show. Marcele? Tudo bem. Show de bola. É óbvio que nós vamos ter também, no terceiro e no quarto ventrículo, os plexos. O terceiro ventrículo, nós vamos ter um plexo mais embaixo, ele vai ser um pouco menor, e no quarto ele também vai ter um plexo também, que vai ser um pouco menor. Levando em considerações, antes de eu mostrar as outras imagens, já que o plexo maior, né, o plexo corióide maior, está localizado nos ventrículos laterais, é correto eu afirmar que o líquido ele vai circular através dos ventrículos laterais, passar pelo terceiro ventrículo, descer até o quarto ventrículo, seguir para as meninges, no caso, para o espaço subaracnoide, e seguindo também pelo canal central medular. É correto afirmar que esse é o circuito que o líquido céfalo-raquidiano vai fazer? Aparentemente parece que sim, né? Que bom. Não posso dar certeza, eu nunca vi, mas Mas aparentemente sim. Mas porque se você tem um grande plexo corióide lá em cima, e os outros são menores, significa que o fluxo não pode ir contra o maior. O maior vai empurrar o restante. Então, vai ter aqui um grande plexo que vai empurrar todo o líquido que foi liberado aqui, secretado para dentro do ventrículo, para esse outro terceiro ventrículo, que por sua vez vai correr para o quarto ventrículo e assim ser distribuído para as meninges e, obviamente, para a medula, mais central, mais intrinsecamente. No caso, então, segue essa numeração aí, como se fosse crescente? Do lateral, depois No pro... caso, decrescente, né? O menor está em cima e o maior, o número, né? Em relação ao número, né?
Uhum. Em relação a tamanho, realmente o maior é o de cima. Mas vai descendo, né? Vai descendo e vai passando para o espaço subaracnoide, que também é muito vascularizado. Só que ele vai ter muito mais vasos venosos do que basicamente vasos arteriais. Ou seja, o que é isso, gente? Mais o quê? É fora? Tá. Então, se vai ter muito mais vaso venoso no espaço, né? No caso, na meninge aracnoide, significa que a pressão exercida pelo líquido cefalorraquidiano lá em cima, descendo, vai aumentar e obrigatoriamente vai ser absorvida pelos vasos venosos lá no espaço subaracnoide. Então, da mesma forma que a produção desse líquor é absorvido também no espaço subaracnoide, lá na medula, né? E no encéfalo também, né? A parte mais extrema, esse líquido, tendo aí uma reciclagem e uma manutenção da pressão intracraniana por conta desse líquido. De vez em quando, o celular acha que a gente está conversando com ele. Deve estar carente, por isso que achou que eu queria falar com ele. Ela, ele, ela. A voz é de mulher. O que não significa muita coisa. Mas vamos lá. Gente, entenderam até agora, galera? Sim, e é nessa região subaracnoide também que é colhido o líquor, né, para fazer os exames e tal. Tem a ver isso? Exatamente. Mas isso, como eu falei na aula passada, você vai pegar abaixo da medula, na região na cauda equina, isso aí é entre L2, L3, L3, L4. Aí você colhe justamente ali que não tem risco de você atravessar a medula e lesionar o paciente. Então você colhe justamente no espaço Mas subaracnoide. então é só por causa disso, não é porque ali vai ser, como é que fala? Que você falou? Reciclado, entre aspas, o líquor, não. Não é por causa disso, não, né? É porque circula. Se está circulando, não está parado, se tiver alguma coisa para poder absorver ou coletar, você consegue coletar ali na região embaixo, mas não tem nada a ver, não. O líquido que tem em cima, ele acaba sendo também parte do líquido que tem embaixo, apesar de ser circulado, tá? Ser circular. O líquido que é produzido nos ventrículos, ele é muito mais limpo, mas o que circula a partir do quarto ventrículo já começa a tomar diferenças, né, particularidades um pouco mais relacionadas aos tecidos adjacentes, tá? Uma encefalite ou uma hidrocefalia, por aí, ok? Aí o João me perguntou por que é colhido só na lombar? Por uma questão de conveniência, tá? É conveniente colher na região lombar. De uma ação que né, é invasiva, é a menos invasiva. Você não vai furar a cabeça do paciente para coletar o sangue do ventrículo lateral, do terceiro ventrículo, do quarto ventrículo. Não vai, né? Você não vai furar a cabeça do paciente para coletar o sangue, o líquor, perdão, do espaço subaracnoide que está ali no encéfalo. Não vai. Então você vai para um local onde você tenha o menor risco de lesão e maior facilidade de inserção, né, da agulha. Só isso. Melhor acesso, né, professor? Melhor acesso. E, obviamente, você não vai ter nenhuma estrutura que possa ser lesionada. Por exemplo, e se colher na cervical? Pode? Não, não pode. Por que não pode, João? Porque quando você introduz a agulha na região da cervical, é claro, né? Que a chance de você lesionar, perfurar a medula, é muito maior. Então, vamos lá. Se for para arriscar, eu prefiro arriscar o mínimo possível. Então, vamos descer aonde não tem mais medula, na cauda equina, e ali a gente faz a coleta. João entendeu? Beleza.
Então é por isso que se colhe justamente na região lombar, porque ali a gente sabe que em adultos a região ela não apresenta, não tem a presença da medula propriamente dita, mas dos seus filamentos terminais, entre outros. Não, pode ser colhido na região onde a caudequina se apresenta, tá? Porque o cone medular acaba lá entre L2 e a partir dali você tem caudequina até sair da coluna vertebral. Então, de L2 para baixo vai ter caudequina, não tem jeito. Mas você pode colher ali, porque a caudequina já é terminações de filamentos, já são vias, já são tratos, já são nervos que vão emergir da coluna. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo aqui, gente. Terceiro ventrículo. Terceiro ventrículo é o localizado entre os tálamos, tá? Inferiormente aos ventrículos laterais. E ele vai ter uma forma, né, que vai dividir em dois lados, né? No caso, vai dividir os dois lados do tálamo, formando, então, uma fenda, tá? É uma linha, é uma fenda, é como se você tivesse uma fenda numa rocha, por exemplo. Vai apresentar o plexo corióide também. O quarto ventrículo também vai apresentar o plexo corióide, mas a morfologia dele é um pouco diferente. Ele vai ter uma morfologia, observe ele de frente, observe ele de lado, ele vai ter um aspecto triangular, parecendo uma tenda. Isso se a gente fosse avaliar o paciente em decúbito ventral. Deixa eu ver se eu consigo botar ele em decúbito ventral aqui. Ai, caramba, não consigo. Mas tá. Aqui. Essa partezinha que vocês estão vendo aqui atrás é a tenda. Legal? Então tem um formato de tenda. Uma tenda de circo. O que é essa tenda? Essa tenda, ela é o quarto ventrículo. Ok? Basicamente. Então vamos seguir aqui mais um slide. Ok? Eu já falei sobre o líquido cefalorraquidiano, já falei sobre os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, né, o tronco cefálico, nós temos o quarto ventrículo, beleza, ventrículo lateral, tá, beleza, já falei de tudo isso. Aqui, galera, comunicação com o terceiro ventrículo. Como é que nós vamos chamar essa estrutura aqui que eu vou apontar para vocês? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, ligando o ventrículo lateral ao terceiro ventrículo. Essa estrutura aqui, como é que nós vamos chamar? Forame, tá legal? Interventricular, porque vai ligar um ventrículo ao outro ventrículo, tá? Então, o forame interventricular direito vai ligar o ventrículo direito ao terceiro ventrículo. E o forame ventricular esquerdo vai ligar o ventrículo esquerdo ao terceiro ventrículo, ok? Então, nós temos dois forames interventriculares aí, um para cada ventrículo lateral, se ligando ao terceiro ventrículo, beleza? E aí nós temos mais abaixo, bem aqui, ó. Thalita, seguinte, esse tubozinho que liga aqui, esse ventrículo lateral ao terceiro ventrículo, nós vamos chamar de forame interventricular. Tá legal? Então, esse forame interventricular, ele vai ter tanto de um lado quanto do outro. Deixa eu botar aqui de frente para vocês verem. Observe, existe de um lado e existe de outro. Desse lado aqui nós temos o forame interventricular esquerdo, tá de frente para a gente, por isso que é o esquerdo, tá? E o forame ventricular direito, ok? Eles se ligam ao mesmo ventrículo, ao terceiro ventrículo. Depois de eles se ligarem ao terceiro ventrículo, eles vão descer através de uma estrutura, né, que nós chamamos, como o Hugo falou aí, o aqueduto cerebral. Vamos pegar aqui por trás a gente consegue ver melhor.
Esse aqueduto cerebral, ele passa exatamente numa estrutura que nós chamamos de mesencéfalo. Quando falarmos sobre mesencéfalo, nós vamos visualizar o aqueduto passando bem no meio do mesencéfalo, até passar dele e chegar até ponte e bulbo, que vai ser localizado posteriormente à ponte e o bulbo, e anteriormente ao cerebelo. O cerebelo, então vamos botar aqui a imagem novamente, toda ela. Então, se vocês conseguirem observar, o mesencéfalo está aqui e tem uma passagenzinha aqui, ó, é o aqueduto cerebral. Descendo um pouco mais, você vai ter aqui a ponte, vamos falar com mais tranquilidade dessas estruturas, o bulbo, mas atrás da ponte do bulbo, nós temos aqui, ó, o quarto ventrículo, que vai estar à frente, localizado anteriormente ao cerebelo, essa outra estrutura aqui. Então, o quarto ventrículo é bem protegido pelo tronco e pelo cerebelo. Tem nome sim, tá? Tem nome sim. Vamos lá. Esse foramezinho aqui, esse canalzinho que tem aqui, ele é chamado de forame. E como esse forame ele está entre ventrículos, nós vamos chamar de forame interventricular. Tudo bem para vocês se a gente chamar de forame interventricular? João está concordando, beleza. Então vamos chamar de forame interventricular, porque assim a gente sabe que é um forame que está entre ventrículos. Vai ligar um ventrículo ao outro. O lateral com o terceiro ventrículo. Outro lateral com o terceiro ventrículo. Alguém está chamando Sibeli aí. Sibeli, ele se ligou no que eu falei, Sibeli? Sim, sim, é porque eu vi um vídeo lá e tinha uns nomes bizarros. Obviamente tem muito mais nome do que isso, né? Se eu fosse falar todos os nomes com vocês, eu acho que vocês iam me eleger o professor mais sacana do semestre, ou coisa mais próxima disso aí. E sem contar que não ia ter tempo de fazer, né? De falar de tudo. Fala não. Tá ótimo. Então vamos lá, seguindo. Aqui, galera. O que eu estava falando sobre o plexo corióide. Tá vendo essa parte mais avermelhada aqui, ó? Essa parte avermelhada, isso aqui tudo é plexo corióide do ventrículo lateral, tá? O plexo corióide, ele dá continuidade aqui no terceiro ventrículo, mas ele é bem menor em relação ao ventrículo lateral, tá? Mas quando a gente desce e tem aqui, ó, o quarto ventrículo, olha o tamaninho do plexo corióide do quarto ventrículo. Ele é menor ainda. Aí, por isso, você tem esse sentido. O fluxo vem, passa aqui do ventrículo lateral, passa pelo forame interventricular, entra no terceiro ventrículo, desce por trás aqui, ó, pelo aqueduto cerebral, depois ele vai passar para o quarto ventrículo. Do quarto ventrículo, ele desce pelo canal central da medula, né? E também vai se comunicar através das aberturas laterais com o espaço subaracnoide, essa parte mais roxa aqui, ó, que não somente no encéfalo, mas também, ó, medula também. Beleza, galera? Então esse é o fluxo. E a medula absorve o líquido que foi produzido aqui nos ventrículos. Quando há, tá, galera? Isso aí é patológico. Quando há uma diminuição da absorção do líquido, mas a produção continua sendo a mesma, você acaba tendo um excesso de líquido, um aumento de líquido, o que vai aumentar a pressão, além de aumentar a quantidade de líquido. Por isso, em algumas patologias, você vai ter a chamada hidrocefalia. A hidrocefalia é o acúmulo de líquido produzido aqui nas regiões, né, ventriculares, e também retidos aqui no espaço subaracnoide. O que pode acontecer também é que o espaço subaracnoide ele pode estar absorvendo adequadamente,
Mas a área de produção aqui, ela está exacerbada, ela não está controlada. Então, você aumenta o líquido da mesma forma. João fez uma pergunta muito interessante. Esse líquido, ele pode ser retirado? Pode, tá? De forma cirúrgica. Você pode fazer uma drenagem, você pode drenar um pouco desse líquido, mas já sabendo que esse paciente ele vai ter novamente esse tipo de produção de líquido, é colocado bem na região do encéfalo, bem na regiãozinha lá no encéfalo, uma válvula de dreno, que vai levar diretamente pela região abdominal, onde também temos um líquido, né, o líquido plasma, né, que vai ser absorvido pelo próprio organismo. É um tubozinho que fica mais externo, né, drenando esse excesso. Então, como eu falei, exatamente, o DVE ficaria localizado na região aqui, entre o ventrículo lateral, que é a mais fácil de ser localizado. João, é verdade, mas antes de sair na urina, ele precisa voltar para a corrente sanguínea, entendeu? Então, como por exemplo, a região aqui entérica, né? O mesentério. O mesentério, ele tem ali uma quantidade de líquido, né? Mesentérico. Então, nada mais interessante do que você liberar esse líquido, né, que sai em pressão, para a região mesentérica, permitindo que ali na região mesentérica os vasos absorvam aquele excesso de líquido e joguem para a corrente sanguínea, e aí, obviamente, você vai ter a urina. Foi, João? Beleza. Aqui uma outra imagem, né? O cérebro todinho, e aí você tendo lá, se o cérebro fosse transparente, a gente ia conseguir ver exatamente assim. Os ventrículos laterais, terceiro ventrículo, quarto ventrículo aqui. E isso são seus dutos comunicantes. Mais uma imagem esqueminha, né? Dessa vez dos dois lados, para vocês observarem não somente os núcleos e as zonas de permeio, né, de substância branca, como também os ventrículos, que nesse caso a gente consegue ver aqui a cabeça, né, do ventrículo, né, a parte anterior do ventrículo lateral, e aqui, ó, a cauda do ventrículo, parte posterior. Já o terceiro ventrículo, você consegue ver bem no meio entre os dois tálamos. Esquema. Já pode tomar um vinho. Isso aqui é o mesencéfalo. Por que eu estou falando dos mesencéfalos já? Deixa eu ver por quê. Tá, tudo bem. Aqui, galera, eu ia falar numa outra aula, mas eu vou falar melhor, né, numa outra aula. Esse corte aqui, ele é um corte do mesencéfalo. Onde está localizado essa estrutura? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu tirar tudo, deixa eu ficar só com o tronco cefálico, galera. Tronco encefálico para vocês. Então, aqui, ó. No mouse aqui, ó, nós temos o bulbo, tá? A ponte, e aqui em cima nós temos as regiões talâmicas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar aqui a ponte e as regiões talâmicas. Eita, o que aconteceu aqui, gente? Volta lá. Aqui, ó. Vou aumentar aqui. Então, aqui nós temos a região talâmica, né? Hipotalâmica, né? E aqui nós temos a ponte. Aqui, nessa região, nós temos o mesencéfalo, parte anterior. Deixa eu rodar aqui para ver se a gente consegue pegar a parte posterior. A parte posterior é um pouquinho menor, um pouquinho mais profunda. É justamente essa parte aqui, ó. A parte posterior. A parte anterior, ela parece até uma orelha de um miquinho. Quem já viu Madagascar, galera? Não parece aquele Maurício, de cabeça para baixo? Uma outra imagem, vocês vão ver melhor isso. Aqui nós temos a substância cinzenta, que fica aqui na parte à frente. Eu vou falar mais para frente de novo sobre esse pedúnculo cerebral, tá? E aqui nós temos o aqueduto, como o Hugo falou anteriormente.
o aqueduto cerebral, passando bem aqui no meio do mesencéfalo. Então, por aqui você tem a comunicação entre o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Vai nada, relaxa, tá acabando. Eu não sou homem de prometer o contrário, você está já já, rapidinho, gente. Falta pouquinho. Esse fluxograma que eu montei aqui é só para vocês entenderem como que o líquido ele circula, mas vocês já entenderam isso. Então, olha só, lembra que eu falei com vocês, né, sobre a circulação do líquido cefalorraquidiano? Aqui, ó, aqui nós temos o ventrículo lateral, ele vai passando aqui entre suas áreas do ventrículo lateral, passa pelo foramento ventricular, depois vai para o terceiro ventrículo, aqueduto mesencefálico ou cerebral, eu prefiro falar de cerebral, apesar de passar pelo mesencéfalo, né? Vai para o quarto ventrículo, do quarto ventrículo nós vamos para as aberturas, né, do quarto ventrículo, e vão se comunicar ali com o espaço subaracnoide. E o canal medular da espinha, onde você vai ter lá no espaço aracnoide a absorção novamente, até você liberar isso através da dura mater para a corrente sanguínea. Acabou. Só isso. Só isso. Então, assim, passamos um vinhozinho numa hora dessa cai bem. Eu vou ligar pro meu vizinho que me ligou para correr, e falar assim, então para tomar um vinhozinho, não? Então, galera, aqui, uma outra figura, não que você precise gravar esses nomes, basicamente eu achei essas imagens na internet. O que está em roxo aqui são justamente as áreas por onde o líquido cefalorraquidiano passa, tá bom? Nós temos aqui áreas de granulação passando da região subaracnoide, tá? Aqui é espaço subaracnoide, e aqui é o espaço subdural. Observe que as granulações elas estão aqui na região subdural para serem liberadas para a corrente sanguínea. Então, essas granulações elas são vasos venosos que absorvem novamente para a corrente sanguínea. Aqui no crânio, mas isso vai acontecer ao passo que a dura mater segue adiante para a coluna, para a medula também. Certo, galera? Então, basicamente, é isso que nós temos. Aqui, corpo amidalóide. Lembra que eu falei das amígdalas, né? Então, as amígdalas, aqui nós temos essa regiãozinha, né, o hipocampo. Nós temos aqui o fórnix. Só para vocês saberem, tanto o hipocampo quanto o fórnix e os núcleos da base, eles vão formar ali o sistema límbico, o sistema mnemônico, tá? As emoções, tá? Todas essas estruturas aqui, elas conectam informações de cunho associativo e outras são de cunho, basicamente, como é que eu posso dizer, de projeção. Qual é a diferença de falar de associação e falar de projeção? Quando a gente fala de associação, a gente tende a associar um lado, um hemisfério, com o outro hemisfério. Quando falamos de vias ou feixes de... até meu cérebro já está dando uma tonteada. De projeção, nós estamos falando de comunicação que existe do mesmo lado. Então, projetamos um estímulo numa área esquerda e mandamos para uma outra área à esquerda. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui o corpo do fórnix, que é uma via de projeção. Essa outra aqui, tá? É uma via de associação com o fórnix do outro lado. Assim como nós temos também o corpo caloso, que eu tinha falado anteriormente, mas quando eu falar de telencéfalo, eu discuto mais sobre o corpo caloso. Tá? Então, aqui nós temos várias áreas para serem estudadas mediante um processo de memória a curto prazo, memória a longo prazo, para discutirmos sobre agressividade, condições irritadiças, como é o caso dos pacientes que começam a desenvolver sintomas de Alzheimer, né? Essa área é uma das primeiras a serem comprometidas,
tá? Inclusive, é justamente nessa área que você tem uma maior liberação de acetilcolina, que é responsável pelas condições cognitivas e também pelas condições mnemônicas. Isso é neurofisiologia, não precisa se preocupar com isso, não. Depois de neurofisiologia, vocês pegam mais pesado com isso. Então, essa região aqui, o corpo amidalóide, como você perguntou, Felipe, não é essa amígdala que você está acostumado a ouvir, né? As amígdalas, né? As glândulas salivares, não. Não é essa. Vulgarmente, né, essas glândulas salivares são chamadas de amígdalas, mas na verdade a única amígdala real que nós temos no nosso corpo, ela se encontra no sistema nervoso central, tá? Então esse corpo amidaloide, ele vai ser encontrado no sistema nervoso central para favorecer comunicações do sistema límbico com o sistema motor e o sistema de memória. Vamos ver, Stephanie pediu alguma coisa. Não, quem pediu alguma coisa antes disso? Professor, professor, repete aí, foi Stephanie mesmo. Repete o que você falou de associação. Então, associação é quando você cruza informação entre dois lados, hemisférios, por exemplo. Você quer relacionar o que você projetou, o que você processou do seu lado direito. Então, você, por uma via de associação, você traz para o lado esquerdo. Então, isso é uma associação. Projeção é quando você passa pelo mesmo lado, tanto para frente quanto para trás, ou nas regiões do mesmo lado. Tá bom, Stephanie? E aí, o João perguntou se o líquido raquidiano pode secar. Se isso acontecer, o sistema pode entrar em colapso, porque o líquido cefalorraquidiano, ele oferece não somente vantagens de proteção mecânica, mas também vantagens na condição de purificação do sistema nervoso. Tá ok, João? Beleza. Se a gente fizer um corte bem na região do córtex temporal, bem aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó, se eu tirar toda essa região daqui, o que nós vamos encontrar é onde você tem o repouso, tá, dessa área que nós vimos aqui, ó. Então, é justamente aqui que você tem o núcleo amidaloide, né, e o hipocampo. Então, é justamente nessa área aqui logo que na parte mais superior do lobo temporal, que você vai encontrar. Por isso que no lobo temporal, além de você ter a acuidade auditiva, você também tem áreas que vão estar relacionadas com noções espaciais, noções temporais, inclusive relações emocionais, ok? E também relações de cunho do sistema límbico, memória. Vamos lá aqui. AVC? Não, 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 não. O AVC ele não é uma causa de diminuir a produção do líquido cefalorraquidiano, não, tá? Na verdade, se você levar em consideração o que é AVC, você vai, é um acrônimo, né? Na verdade, A vem de acidente, V vem de vascular e C vem de cerebral. Hoje nós não falamos mais AVC, hoje nós falamos AVE. Por quê? O cérebro é apenas a parte onde nós temos o córtex. Mas lembra, nós temos ali o tronco encefálico, nós temos ali os núcleos da base, que não são o cérebro propriamente dito. Então, é encéfalo. Então, o AVC é substituído pelo AVE. Então, um acidente vascular encefálico, ele pode ser de cunho isquêmico ou hemorrágico. Tá? O hemorrágico, com certeza, né, em níveis iguais, é muito mais grave, porque você tem um extravasamento do sangue. E a isquemia, ela pode ser, até certo ponto, transitória, voltando a circular oxigênio e por aí vai. Brenda, até pode, mas com certeza não vai longe, não. Tá? Porque se não tem esse líquido, significa que a vascularização não está legal.
Se a vascularização não está legal, possivelmente ela vai sofrer de uma anóxia. Logo, logo, logo. Se já não morrer antes, tá ok? E aqui, eu acho que é a penúltima imagem, o que eu quero mostrar para vocês é, tirando o ventrículo, né, tirando todas essas áreas, o que sobra são esses vasos sanguíneos que nós chamamos de plexo, tá? Corióideo, tá? Então, esse plexo corióideo que é responsável pela nutrição dos ventrículos, o líquido cefalorraquidiano. Beleza, galera? E aí nós temos aqui a vascularização, né? Lembrando aqui do polígono de Willis, polígono ou circuito ou círculo de Willis, que é uma vascularização que existe, né, a partir das carótidas e as artérias vertebrais, que se ligam formando a artéria basilar e assim por diante as artérias cerebrais, posterior, central e anterior, formando então uma rede que vai vascularizar de forma bem otimizada, impedindo que aquela região, que o cérebro, fique sem oxigenação. Basicamente, era isso que eu queria falar com vocês sobre o sistema ventricular e núcleos da base. Então, como prometido, meia hora antes do fim da aula, eu acabei a matéria. Semana que vem ainda temos mais uma semana de matéria, tá, galera? Só para vocês saberem. Willis, deixa eu colocar aqui. Willis. Então, é assim que se você vai procurar no Google, por exemplo, ou no sistema lá de pesquisa do Ângelo Machado. Circuito ou polígono, tá, de Willis. Então, declaro fim da matéria de hoje. Não fim da aula, mas fim da matéria de hoje. Existe alguma pergunta que seja pertinente para eternizarmos na gravação? Ou a gente pode interromper a gravação por agora? Olha. 3, tranquilo. Vou aqui interromper a gravação. Essa gravação ela vai estar